Esse vídeo não tem conclusão, ele é só uma série de coisas que eu penso às vezes e eu queria dividir com vocês para ver a opinião de vocês também, o que vocês acham dessa discussão, se isso é importante ou não para vocês. Porque assim, eu, Leonardo Camargo Kitsune, eu gosto muito de histórias coesas, gosto de histórias onde tudo está dentro dela, sabe? Histórias fechadas, com começo, meio e fim, onde você não vê sobras, você não sente que você tá vendo algo à toa, sabe? Não que a história precise ser assim, mas é uma qualidade que eu admiro. Não é à toa que o meu mangá preferido da vida é Fullmetal Alchemist. É uma das razões apenas, mas é uma razão muito importante. É muito difícil pensar coisas de Fullmetal Alchemist, falar esse capítulo, essa página, esse momento, esse arco não servem pra nada, sabe? É muito difícil você fazer isso. Ou, por exemplo, o próprio Lúcifer e o Martelo, né, que eu... Hoshino Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer, todos os nomes possíveis. Ele é um mangá muito redondinho. Tem muito pouco ali que você pode dizer que é desnecessário. E aí você chega no fim da história e vê que coisas do começo já estavam preparando aquilo. Então eu gosto muito quando a história realmente se fecha em si mesma, certo? Mas esses dois exemplos são exemplos de mangás publicados mensalmente lá no Japão. Os capítulos são um capítulo grande por mês, né? A lógica de publicação deles é um pouco diferente. Eu não vou dizer que eu entendo super sobre isso, porque eu não acompanho realmente. Eu só acompanho uma obra mensal. Então eu não sei exatamente como se faz pra você avaliar o sucesso de um mangá desse pra ver se mantém ele ou não na revista, por exemplo. Mas o que eu acompanho mesmo, e que eu acho que eu conheço um pouco mais pra poder opinar, são esses shonen semanais, né? Shonen que eu digo porque shonen é um guarda-chuva enorme que tem um monte de coisa. Eu tô falando do shonen de porrada, do Naruto, do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Esse shonen semanal tem toda uma outra lógica de publicação, certo? Até que ele se estabeleça na revista e não seja cortado, ele precisa convencer o público e convencer a revista de que vale a pena continuar. Só que antes de se estabelecer, ele não pode exatamente contar a história que ele quer contar. Ele não pode entrar em nenhum grande plot, nenhum grande plano, certo? Então a gente tem, em vários desses mangás, vocês conhecem isso, longos períodos no começo deles, com coisas que depois, quando você chega no fim da história, você pensa, pra que eu tava vendo isso, sabe? Então, por exemplo, o Ichigo lutando com o Hollow. Não tem a maior parte daqueles capítulos não tem grande importância. Don Kanonji. Quem se importa com Don Kanonji? A não ser o Kubo, eu acho. Ou certas missões do Naruto. Eu acho que o Naruto não tem tantas. Deve ter um monte no anime. Eu não assisti o anime, eu só li o mangá. Mas, por exemplo, a missão do Haku e do Zabuza, ela não tem exatamente nenhuma função na história prática, pra plot. Ela serve pra apresentar conflitos de personagens e apresentar a personalidade do Naruto e do Sasuke e da Sakura e tudo mais. Mais Naruto e Sasuke, porque o Kishimoto nunca foi muito fã da Sakura, né? Mas você podia ter feito isso em vários outros momentos. Só que você não podia exatamente começar a história, começar o exame Chunin, por exemplo. Então ele teve que criar essa missãozinha. Criou. É legal, os personagens são bons, os Zabuza, o Haku, tudo mais, são bons personagens. Mas dá pra tirar, né? São trechos que dá pra tirar. Só que nesses mangás, pelo menos você já percebe desde o começo que eles são o que eles são. Tipo, quando você começa um shonen, você sabe que você não vai ficar vendo 17 anos de publicação do Ichigo batendo em Hollow. Ou 10 anos de publicação do Kenshin batendo em oficiais da polícia aleatórios. Como tem uns capítulos meio inúteis do Kenshin no começo, e eu adoro o Kenshin. Você sabe que você não vai ver isso, você sabe que alguma hora vai chegar na história de verdade. E você sabe que é uma história de porrada. O clima tá ali, a ideia tá ali, sabe? Você sabe, quando você tá lendo o Naruto, você sabe que aquele trecho é pra você ver como é legal o Naruto lutando, certo? Essa é a ideia da coisa. Um caso mais acentuado disso é Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é um caso muito especial pra mim. Eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, eu gosto pra caramba, mas ele tem esse começo do mangá, o anime cortou isso, já é um indício,
que ele é muito diferente do resto do jeito do mangá, certo? Dá pra perceber, assim, pelo menos a minha experiência de leitura, a impressão que passa é que, na verdade, o Togashi ia fazer esse começo. A história é isso, é a história do Yusuke, esse cara que é brigão na escola e morreu, e aí agora ele passa por uma série de testes, depois vai virar um detetive espiritual, e ele vai resolver pequenos casos ali, usando toda a sua malandragem de moleque da rua, digamos assim, pra resolver casos espirituais, sei lá, possessões espirituais, fantasmas e esse tipo de coisa, né? É praticamente um mangá de comédia. Esse começo do Yu Yu Hakusho é um mangá de comédia. Você não tá vendo como é legal o Yusuke dando porrada, como é legal, como essa história tem lutas legais. Não é sobre isso, não é essa a ideia da história. Só que ela muda. Depois que o Yusuke ressuscita, ele pega missões de detetive espiritual, e aí a lógica das missões é completamente diferente do começo. A lógica das missões é realmente, tem um demônio muito forte, você precisa vencer, você precisa bater naquele cara e deter aquele cara na porrada. Se fosse no clima do começo do mangá, ele ia deter com truques, né? Com malandragem, com armadilhas e com enganando o cara, porque é isso que ele faz no começo do mangá, certo? Mas ele vira um mangá de porrada. Me dá a impressão que é uma decisão de cima pra baixo, é uma decisão da Jump, da revista, dizendo, cara, a gente precisa de um Hokuto no Ken, a gente precisa de um Dragon Ball, a gente precisa de um Cavaleiro do Zodíaco. Me dá porrada. Eu quero que você faça uma história de porrada, porque é isso que a gente tá precisando hoje. E aí o cara mudou. Lógico que ele mantém, o Togashi é um escritor muito criativo, então nenhuma luta, boa parte delas pelo menos, não é simplesmente quem é mais forte. Você tem todo um jogo, toda uma brincadeira em volta disso, continua com muito bom humor, mas na minha percepção, a atmosfera, o clima da coisa é completamente diferente. Mas aí é que tá, não é ruim, nenhum dos dois é ruim. O começo é muito legal, o começo é muito divertido, é muito engraçado, acho que é 2 volumes, eu não sei, pelo menos 1 volume e meio ou 2 volumes de peripécias, digamos assim, de filme de comédia, de Beetlejuice, digamos, e eu vou falar isso só uma vez. E é muito engraçado, é muito divertido, cara, é muito bom. Se você quer ver o Togashi fazendo apenas puramente comédia, Level E, 3 volumes, apenas o Togashi absolutamente enlouquecido, solto no pasto, fazendo o que quer. E ele sabe fazer isso, e é muito bom. E a outra parte, que é porrada, que é torneio, que é demônio, que é Toguro, que é Sensui, é muito bom. Os dois são muito bons. Mas pra mim, Leonardo, os dois não batem. E aí eu tenho aquela coisa de querer avaliar a obra como um todo. Eu penso dessa maneira. Eu gosto de avaliar a obra do começo ao fim. O que ela quer dizer do começo ao fim? Qual é a grande ideia do começo ao fim? Por isso que eu acho finais muito importantes. Eu não gosto de história que nunca acaba. Eu gosto de um fim. Porque quando você dá um fim, você consegue avaliar o todo, certo? E é muito difícil avaliar obras assim, principalmente shonen de porrada, que costuma ser muito longo e tem esses períodos estranhos, assim, esses períodos que você fica naquela sensação de que não serve pra nada. Então você tem que equilibrar esse seu julgamento do todo com a questão de que isso foi feito em série e nem tudo foi inicialmente planejado, ou nem tudo o autor lembrou de fazer, nem tudo o autor lembrou de abordar, nem tudo o autor lembrou, ponto. Às vezes ele esquece coisas no meio do caminho. Então esse é a minha dificuldade, a minha pequena crise de avaliar certos tipos de obras, como o Yu Yu Hakusho, que pra mim é um dos melhores exemplos. Inclusive, um parênteses, filmes da Marvel e futuramente filmes da DC vão começar a ficar muito assim. Por exemplo, eu fiz o vídeo semana passada sobre o Age of Ultron, e é difícil avaliar esse filme como um filme e não apenas como um episódio de uma série, porque
nenhum personagem tem começo, meio e fim de verdade nesse filme. Então esse filme é muito pouco coeso. Só que a mídia muda, ele tem que mudar a sua percepção e o seu jeito de avaliar as coisas. Porque o Capitão América não passa por nenhuma transformação, por nenhum arco. Mas ele passa por um arco no filme anterior dele. É tudo muito esquisito. Então é isso é só um pensamento que eu tô jogando aqui pra vocês, que me veio enquanto eu lia, obviamente, Yu Yu Hakusho, e como eu via que essa parte é bem legal, mas será que isso importa? E importar ou não importar, importa na avaliação geral da coisa? Estou jogando pra vocês, o que vocês acham? O que vocês acham? Vocês se pegam nessas questões? Vocês simplesmente aceitam que é assim e pronto, a mídia é essa e foda-se? Você acha que na verdade o começo de Yu Yu Hakusho não tem, tem tudo a ver e eu tô falando bobagem? Outro parênteses, eu não estou dizendo que não faz sentido, essas são as missões que avaliam a personalidade dele pra depois ele ressuscitar. Então ele precisa dessas missões, isso não é completamente inútil. Eu tava falando de atmosfera e tom e abordagem, e não de praticidade no plot. Comentem abaixo, deem like no vídeo, todas essas coisas que eu nunca falo pra vocês, mas eu tô falando agora só porque eu não sei como terminar exatamente esse vídeo, e tchau!